O nosso assunto de hoje é a cura do medo no ser humano. A cura do medo no ser humano. Então, vamos a ele, não é? Na humanidade da superfície da Terra, o medo é a doença principal. Nós sabemos que esta humanidade é considerada pela hierarquia uma humanidade doente, dado o seu passado, dado as suas atividades na Terra desde o princípio, de forma que hoje é uma humanidade necessitando de cura. E hoje a sua principal avaria é o medo. Se nós conseguíssemos lançar fora o medo, as demais doenças praticamente desapareceriam, ficando somente aquelas referentes à contaminação de ambiente, etc. Que isso hoje é um pouco inevitável até que chegue a purificação do planeta. Afirma a ciência do yoga, através da mãe do Sri Aurobindo Ashram, que era uma iluminada. Isto é revelado por ela, que o medo é a principal doença da humanidade. Então vamos trabalhar isso para ver se conseguirmos alguma coisa, primeiro conosco, depois com o nosso ambiente, e assim por diante, colaborando com a transição que a Terra deve fazer e que a humanidade também. Bem, o medo está impregnado na humanidade desde que ela existe. Portanto, estaremos diante de um trabalho que é eterno, a menos que nós olhemos para o futuro e encontremos algumas novas possibilidades, que é isso que estamos tentando encontrar. E é sobre isso que vamos trabalhar hoje. Diz o yoga que a primeira coisa da qual devemos ser curados para sempre é o medo. Isto tem prioridade absoluta. E diz o yoga que o medo é mais perigoso do que a pior doença. Nós não temos uma clara percepção disso e nem percebemos sequer que medo temos, porque não estamos muito atentos a nós mesmos. E é o medo que pode ser mais ou menos consciente que causa todo o problema. Se não houvesse o medo, seríamos outros seres. Sem o medo, muita coisa pode não acontecer. É bom que saibamos disso, porque se começarmos a trabalhar o medo, se começarmos a perceber até que ponto poderemos dominá-lo, até que ponto poderemos afastá-lo, muita coisa poderá não acontecer conosco, porque há coisas que estão no destino opcional, estão no karma opcional, e o medo que atrai, havendo medo, ele começa a atrair situações kármicas eventualmente negativas que eram opcionais na própria lei do karma. Então, antes de nos atormentarmos, antes de nos preocuparmos, antes de tudo, tentemos mandar embora o nosso medo, o quanto for possível, que nossa vida vai melhorar, que nossa situação vai melhorar. Mas aí precisaria ter coragem e afastar o medo, empurrá-lo para fora. Ele vai, não é fixo. E aí vamos ver a melhoria que isto vai trazer.
mesmo em doenças já instaladas, porque podem ter sido instaladas pelo medo, pelo próprio medo de adoecer. O medo de adoecer atrai doenças, porque o medo atrai, o medo é um imã. O medo é perigoso, porque dá muita importância a coisas que não têm importância nenhuma. Nós temos medo de coisas que não têm a menor importância, que são coisas da vida, que bem recebidas, bem tratadas, bem desenvolvidas, se resolvem. Mas com medo nada se resolve. Com medo tudo vai piorando e a nossa saúde eventualmente vai declinando. Nós sabemos que estaria previsto pelo plano evolutivo a vida humana normal com mais de 100 anos, mas com o uso do medo e com o medo instalado, duramos muito menos do que isso. E o medo deve ter parte neste encurtar da vida humana. E o medo, às vezes, dá importância a coisas que são importantes porque ele acha assim.